Olá, pessoas! A gente agora vai fazer a aula 2 de biotecnologia, a aula onde a gente vai aprender como que a técnica do DNA recombinante funciona, tá? Então a gente vai aqui entrar no mundo de como essa tecnologia do DNA recombinante é feita em laboratório, tá legal? Bom, então para a gente começar, eu já vou aqui liberar as animações todas, que a gente já vai olhando item por item, tá legal? Eu coloquei uma imagem aqui que representa, que resume essa tecnologia toda, né? Esses métodos todos que são feitos nessa técnica para recombinar o DNA, tá? Então, o que a gente tem aqui de relevante? Primeiro, se eu quero fazer um organismo geneticamente modificado de modo intencional, eu preciso inicialmente de duas coisas. Primeiro, do organismo que eu desejo modificar, e segundo, do gene que eu quero colocar nesse organismo. Tá? Então, o primeiro passo é eu isolar o meu gene de interesse. Deixa eu pegar um marca-texto mais clarinho, que acho que vai ficar melhor de ler depois. Aqui, ó. Então, isolar o meu gene de interesse, o gene que eu quero colocar no meu organismo. Tá? E também isolar o DNA desse organismo que eu quero modificar. Nesse desenho, a gente está tendo isso como sendo uma célula humana, vindo dela o gene de interesse, tá aqui. E esse gene, então, ele é interessante colocar em quem? Numa bactéria. Que essa aqui é uma bactéria. Eita, que isso aqui ficou ruim de enxergar, essa escrita, né? Deixa eu mudar aqui. Essa bactéria que tem um plasmídio que eu vou modificar, né? O plasmídio bacteriano é aquele DNA circular extracromossomal que é passado por conjugação, a gente já viu isso na aula passada. Então aqui eu isolei essas duas coisas. O gene humano que eu quero colocar nessa bactéria e o DNA da bactéria que eu quero modificar, né? Porque para poder colocar um gene de interesse no genoma do organismo, eu preciso manipular o DNA desse organismo também, tá? O próximo passo é a gente abrir um buraco, literalmente, né, abrir um espaço no DNA de destino, né? Eu preciso abrir um buraco para colocar o gene de interesse. O que vai acontecer? Aqui no DNA humano e no DNA bacteriano, a gente vai estimular, a gente vai abrir, né, esse espaço usando a mesma enzima de restrição, tá? Então, a gente vai recortar esses genes, tanto de interesse quanto o DNA de destino, com a mesma enzima de restrição. Vamos entender aqui uma coisa. Enzima de restrição, ou ainda endonuclease, dá no mesmo, então são dois nomes da mesma coisa, elas funcionam como se fossem, entre aspas, tesouras moleculares. Porque o papel delas é quebrar. A gente descobriu, algumas décadas atrás, que bactérias produzem enzimas que degradam material de vírus. É um mecanismo de defesa que elas têm, né? Então a bactéria produz uma enzima que cliva, que recorta o DNA. E aí a gente começou a explorar esse campo e a gente conseguiu criar enzimas, ou isolar essas enzimas que cortam o DNA num local específico. Então, se eu vou usar a mesma enzima de restrição no DNA humano e no DNA bacteriano, nos dois DNAs a gente vai abrir um espaço com as mesmas extremidades genéticas, né? Essa enzima ela vai agir especificamente naquele local. No próximo slide vocês vão ver uma imagem disso, tá? Então, como a gente vai ter extremidades do DNA humano e do DNA bacteriano geneticamente compatíveis, fica fácil de encaixar o gene de interesse no DNA de destino. Tá legal? Então a gente tem que usar essa enzima de restrição para recortar os dois genes, o de interesse e o do destino, para eu ter extremidades genéticas idênticas.
e automaticamente compatíveis, tá? Uma vez recortado, a gente vai colocar esses DNAs em contato, então coloca o DNA de interesse, gene de interesse, ligado ao de DNA plasmidial, para que por compatibilidade de pares de bases, né, timina com adenina, guanina com citosina, eles possam se encaixar. As extremidades livres vão se encaixar. Então, até nesse desenho aqui, parece ter um encaixe bem certinho, ó, um encaixezinho em formato de Z, né, pecinha de Tetris aqui, talvez, para encaixar bonitinho o gene de interesse no DNA de destino, como está aqui. Encaixou, o que vai acontecer? A gente vai usar uma outra enzima, que é a DNA ligase, para conectar os materiais genéticos. Como se fosse a cola, vamos dizer assim, né? Que liga, de fato, o gene de interesse com o DNA plasmidial, nesse caso aqui. A gente tem que lembrar que o DNA ele tem uma estrutura que depende da união de nucleotídeos por ligações fosfodiéster e da atração entre bases nitrogenadas por ligações de hidrogênio. Então, a ligação de hidrogênio ela já é feita, né, vamos dizer assim, ela já é executada pela proximidade do gene de interesse com o DNA plasmidial. Só que a ligação fosfodiéster não. Então, a DNA ligase vem e conecta esses materiais genéticos, né, termina de conectar eles para fechar a estrutura do DNA plasmidial, tá? Então, a DNA ligase vem para poder conectar os materiais genéticos. E agora, então, eu tenho um plasmídio recombinante. O termo recombinante vem dessa questão de ter um gene diferente. Um gene não natural presente nesse plasmídio, que nesse caso foi inserido, tá? Então, aqui eu tenho o D-plasmídio recombinante, as ligases foram adicionadas e agora eu tenho ele finalizado, tá? Só que o DNA plasmidial sozinho não vai me fazer diferença. Eu preciso recolocar ele na bactéria. Então, a gente insere o plasmídio recombinante em um vetor que leva ele para a célula ou diretamente na célula que vai se modificar. Nesse caso, é a bactéria, tá? Então, o que a gente pode fazer aqui, por exemplo, é colocar o plasmídio no meio de cultura e as bactérias, por transformação, vão absorvendo e incorporando esse plasmídio, tá? Ou eu posso também simplesmente colocar ele na bactéria diretamente no citoplasma dela. O fato é que esse DNA, esse material recombinante agora, e de novo, o termo recombinante é porque é um DNA composto de DNA original acrescido de um gene, de um trecho de DNA externo, de fonte exógena, tá? Eu tenho que inserir esse material recombinante na célula a ser modificada, tá? No caso das bactérias aqui, o que a gente induz? A reprodução em um meio de cultura seletivo. Então, agora ela é uma OGM, né? Nesse caso, é uma OGM transgênica, porque tem um DNA humano, então é um DNA de uma outra espécie, tá? Num meio de cultura, que permite o crescimento só do organismo recombinante. Então, é como se o meio de cultura ele selecionasse. Aqui só cresce quem tem o gene novo colocado. Quem não tem esse gene morre, não se reproduz, tá? Isso garante que a população de bactérias que vai existir nesse meio de cultura seja exclusivamente dos organismos recombinantes, tá? E aí, por fim, essas bactérias crescendo, elas já incorporaram o DNA humano nesse caso, e elas vão produzir a proteína correspondente ao gene de interesse inserido. Então, nesse caso, por exemplo, se o gene de interesse foi o gene da insulina humana, essas bactérias vão passar a produzir a insulina humana. Né? Parte do ser um organismo, um OGM, é ser capaz de produzir aquilo que aquele gene inserido te permite. Coisa que não se produzia antes, tá? E vai passar a produzir a partir do ganho desse gene de interesse. Beleza?
Então aqui vem novamente aquele caso das bactérias transgênicas que foram modificadas pela inserção de gene humano, né? Então essa inserção, essa manipulação genética intencional, que recorta genes usando as enzimas de restrição, que conecta esses genes, esse gene de interesse no DNA de destino, com a DNA ligase, usando essa enzima, e que depois se coloca isso na célula, isso é a tecnologia do DNA recombinante. Tá legal? Então, de um modo mais geral, é assim que essa tecnologia funciona. Tá? Mas agora é o seguinte, aqui eu tenho uma outra imagem que vai reilustrar isso. Tá? Nessa imagem aqui eu tenho dois DNAs. Tem o DNA original e o DNA de interesse. Esse exógeno aqui é o que me interessa, é o de interesse. E o DNA, esse branquinho que está aqui sem pigmento, sem nenhuma cor nele, é o DNA original. Tá? O que vai acontecer? A mesma enzima de restrição vai recortar os dois DNAs. Nesse caso que eu coloquei como exemplo, a EcoRI. EcoRI é o nome que a gente dá para a enzima de restrição que vem de uma bactéria chamada Escherichia coli. Tá? Tem a RIND3 também, mas aqui o nome das enzimas não é importante. Importante a gente saber que cada enzima de restrição possui um sítio de restrição específico. O que é esse sítio? É uma sequência de bases nitrogenadas específica onde o corte vai ser realizado. Tá? Então, essa enzima ela procura aquela sequência específica. Nesse caso, a EcoRI, ela recorta na sequência, ela busca, né, pela sequência GAA-TTC, que está aqui no desenho, ó, GAA-TTC. E o recorte é feito nesse sentido aqui, vou fazer grandão para vocês verem. Recorta aqui, aí passa aqui pelo meio e depois recorta aqui. Então, forma dois Lzinhos, né? Ó, um que tem aqui as letrinhas GC, o par não se desfaz, né? E TTAA. E se eu for pegar do outro lado, tem a mesma extremidade, ó, GC, TTAA. Deixa eu mudar aqui para vocês verem melhor. Então, aqui, ó, GC, TTAA de um lado e GC, TTAA do outro lado. Então, dessa maneira, a gente tem as mesmas extremidades, né, aqui formadas após esse recorte. E no DNA exógeno, como vai ser usada a mesma enzima de restrição, vai recortar nas mesmas posições, as bases vão ser iguais também. Então, no DNA aqui de interesse, vai ser a mesma coisa, GCTTAA e do outro lado GCTTAA. É por isso que as extremidades se complementam, porque elas são iguais. Tá legal? Então, aqui, a enzima de restrição foi usada para recortar tanto o DNA de destino quanto o gene de interesse no mesmo sítio de restrição, para gerar extremidades geneticamente compatíveis. Tá? Sendo compatíveis, aí fica muito fácil unir as duas extremidades. Aquela que a gente quer inserir no local que está aberto no DNA de destino. A compatibilidade de bases vai ser perfeita, né? Então, vão se unir essas duas extremidades e a DNA ligase vai recompor a ligação fosfodiéster, né? Porque as bases TTAA vão se unir por ligação de hidrogênio. Mas vai ser necessário unir essa base G nessa base A. E essa base A nessa base G, nesses nucleotídeos. Então, a união aqui das bases na mesma fita, dos nucleotídeos, melhor dizendo, na mesma fita, depende da ação da DNA ligase. Tá certo? Que vai recompor essas ligações fosfodiéster. Então, aqui, olha, onde que vai ter essa conexão pela DNA ligase? Aqui, ó, nesses buraquinhos que vão ser corrigidos. Então, é aqui que a DNA ligase vai agir. Né? As bases dos pares já se uniram aqui no meio. Então, deixa eu pegar aqui o laserzinho de novo. Vem, laser, laser, aqui.
o meio já se uniu por ligação de hidrogênio, e aqui nessas extremidades, na fita dos nucleotídeos, a DNA ligase vem fazer a correção desses buraquinhos. Então agora a gente tem um DNA recombinante, né, que é o DNA de destino, acrescido de um DNA exógeno de um gene de interesse. Então, ó, DNA recombinante, presente no organismo receptor, contém o gene de interesse e sintetiza os produtos orientados pela atividade desse gene. Então, agora, esse organismo, que é um recombinante, passará a produzir também a proteína correspondente ao gene que ele ganhou, tá? O próximo slide mostra para vocês alguns exemplos. Então, aqui, novamente, o caso da insulina humana, tá? Então, as bactérias que ganharam o gene humano vão produzir a insulina humana, que é coletada, envasada e distribuída. Só que aqui, olha só que bacana isso. Um tabaco, uma planta de tabaco bioluminescente e também camundongos bioluminescentes. Aqui são dois casos que a gente pode parar e pensar, pô, mas qual que é o uso humano de um camundongo bioluminescente? Praticamente nenhum, mas talvez ele seja mais fácil de ver no escuro, na hora de caçar em casa, né? Mas assim, esses organismos que são transgênicos, tá? Esse tabaco foi modificado com um gene de vagalume e esses camundongos foram modificados com um gene de água-viva, tá? Eles expressam proteínas que produzem essa bioluminescência, tá? Isso nos fez testar essa técnica do DNA recombinante e refinar ela. A gente foi aprendendo como fazer essa técnica com maestria, usando seres vivos como as plantas e essas cobaias, tá? Então, o uso final desses camundongos não tem, mas a criação deles foi importante para a gente poder aprender ou aprimorar essa tecnologia do DNA recombinante. Tá legal? E, obviamente, essa bioluminescência, ela também serve como um gene reporter. Aqui, gene reporter quer dizer o quê? Quer dizer que ele é um gene que vai ser fácil de eu identificar a presença dele. Para dizer assim, olha, realmente funcionou, né? Porque pensa, para eu saber se essa minha técnica funcionou ou não, eu preciso atestar a presença da proteína nova, né, da substância nova naquele organismo que foi geneticamente modificado. E quão mais fácil é ver do que criar uma luz, ser bioluminescente, por exemplo, né? Ou ser resistente a toxinas ou antibióticos, né? Para eu saber se uma planta é resistente, por exemplo, a um agrotóxico, eu vou jogar o agrotóxico nela, uma substância tóxica, ver se ela vai morrer ou não. Né? Para eu saber se um rato transgênico ele tornou-se transgênico, de fato, se está expressando a proteína final, testando isso. E isso precisa ser fácil de ser enxergado. Então, muitas vezes, junto com o gene de interesse, a gente coloca um gene reporter também no DNA final, para ver se o DNA recombinante está expressando o reporter. Se estiver expressando o reporter, provavelmente também vai expressar o gene de interesse, né, final. Nesse caso aqui, nessas duas imagens, tem a ver com a luciferina, a substância que vai gerar bioluminescência, ou também resistência a toxinas, que é um outro gene reporter bem comum. Para testar é fácil, só submeter aquele organismo à toxina e ver se vai ser resistente ou não. Tá bom? Então, de um modo geral, é assim que funciona a tecnologia do DNA recombinante. Identificando o gene de interesse, isolando o DNA, o de destino e o gene de interesse, recortando os dois com a mesma enzima de restrição, unindo esses DNAs, fechando essa união com a DNA ligase e depois reinserindo o DNA recombinante no organismo final. Tá bom?
Então, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, voltem no vídeo, revejam, reassistam, pausa, mastiga a imagem com os olhos e com a mente, para poder entender as imagens. Qualquer dúvida, me escrevam, tá bom? Um beijo para todos, até a próxima aula, gente. Valeu!